Olá, o meu nome é Rony e esse aqui é o canal Um Livro Me Disse, Literatura e Algo Mais. Depois de um período de férias aí que eu fiquei sem postar novos vídeos, a gente retoma agora a gravação desses vídeos para a gente continuar falando de literatura, um pouquinho desse universo de livros. E para a gente retomar em grandíssimo estilo, eu quero falar hoje de um dos livros que eu sou muito fã, que é A Divina Comédia, do Dante Alighieri. É um clássico italiano. Dante Alighieri é um italiano, lá de Florença, região, inclusive, onde o livro foi produzido. Tem alguns livros que eu costumo dizer que passou por essa terra é leitura obrigatória, tem que ler. Eu tenho uma lista aí com alguns livros que eu considero como essenciais à nossa vida, a gente tem que ler, é obrigatório. Passou por essa terra, tem que ler, não tem escolha. E a Divina Comédia é um desses livros, tem que ler, né? Antes de falar um pouco do livro, eu quero fazer alguns comentários que ajudam um pouco, que eu acho que ajudam um pouco. Primeiro comentário diz respeito à tradução. Toda tradução ela é problemática em algum nível, porque tem a preferência linguística do tradutor, tem uma escolha de palavras que sempre depende muito de quem está traduzindo, né? Enfim. Então, se você não tem o livro original, acaba sempre tendo alguma coisa. Embora a gente tenha excelentes traduções, né? Excelentes versões, é sempre um ponto. Essa edição aqui é da editora 34, trabalho primoroso, é um box com 3 volumes, eles separaram aqui os 3 volumes, né, da Divina Comédia. Aí você pensa, nossa, são 3 livros, depende da edição. Essa edição eles separaram em 3 livros, fizeram um box, né, mas tem um porquê também, já conto o porquê. Pela mesma editora, eu tenho aqui um segundo exemplar que é uma edição de bolso. Por exemplo, texto integral, é o mesmo tradutor, é a mesma tradução, é o mesmo livro, só que essa aqui é uma edição de bolso. Então ela é pequenininha, você coloca na mochila, enfim. Essa outra aqui já é um box, já é um pouco maior. Por que essa daqui está dividida em 3? Porque o livro foi escrito em 3 partes, né? O Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Nesta edição aqui, se a gente pegar, por exemplo, o volume do Inferno, essa daqui é uma edição bilíngue, então os 3 volumes estão escritos em 2 línguas, que é a língua original, em italiano, e tem a tradução em português. Não sei se dá para ver, mas tem uma divisão aqui. Então você tem o texto em português traduzido e você tem o original em italiano. Normalmente, livros em edição bilíngue são excelentes traduções. Por quê? Porque não é só uma tradução, é a tradução feita a partir de um especialista. Então, o Ítalo Eugênio Mauro, por exemplo, que é o tradutor da obra, ele não é só um tradutor. Ele só não pegou o texto italiano e traduziu. Ele é um especialista na obra de Dante Alighieri. Então, além disso, tem alguns comentários que ajudam também. Normalmente, a edição bilíngue de qualquer livro são traduções muito fidedignas, muito boas. Tanto é que a pessoa coloca o original do lado, que é se você tiver qualquer dúvida e quiser consultar no original, caso você também leia na língua original, está ali disponível para que você mesmo compare. E tem comentários, a obra, né? Enfim. Então, normalmente, livros bilíngues valem muito a pena. Por problemas óbvios no nosso país, é o dobro do preço do livro, porque você está comprando 2 livros no mesmo volume, né? Você está comprando o original e mais o traduzido. Então, eles cobram também por 2 vezes. Enfim, mas tem diversas edições, por diversas editoras, que você pode adquirir, inclusive edição de bolso. Eu recomendo muito a edição do Ítalo Eugênio Mauro, né, que é um excelente tradutor e especialista na obra de Dante. Tem que estudar muito para poder fazer uma tradução muito bem feita, muito próxima do que o autor realmente quis dizer. Então eu recomendo essas edições aqui. Mas você encontra o bom desse livro, é um livro monstruoso, assim, né?
a história é incrível, é fantástica. E tem muitas editoras que publicaram e você encontra livros de diversos tamanhos, diversos jeitos e, enfim, é um livro bastante acessível mesmo, bastante acessível. Outro comentário que eu queria falar é sobre o nome do livro, A Divina Comédia. Primeiro comentário é que comédia aqui não é comédia no sentido de engraçado, de cômico. Não é isso. O comédia aqui é o oposto de tragédia. Quando você pega uma tragédia grega, qualquer tragédia grega que você vai ler, nunca melhora, nunca fica bom. É tragédia em cima de tragédia, coisa ruim em cima de coisa ruim, e o final é muito trágico, sempre. Inevitavelmente, qualquer tragédia acaba ruim. A comédia é o oposto, a comédia é quando termina tudo bem. Então veja, pela própria estrutura proposta, né, Dante escreve o inferno, depois ele escreve o purgatório e por fim ele escreve o paraíso. Então ele termina bem o livro. E por terminar a história bem, né, porque a história tem um final feliz, ele chama de comédia. O nome que Dante Alighieri dá para o livro é comédia. Aí tinha Boccaccio, Boccaccio era um amigo de Dante, um leitor de Dante, e aí Dante escreve, manda para Boccaccio, Boccaccio lê, se encanta com o livro e começa a fazer leituras públicas do livro. Né? O Boccaccio vai para as praças e começa a fazer a leitura pública, para todo mundo ter acesso à comédia. E aí Boccaccio dá o nome de Divina Comédia. E ele fala, Dante, o nome do livro não é comédia, é a Divina Comédia. Dante aceita com muito bom grado, e então o nome do livro originalmente era Comédia, e Boccaccio acaba sugerindo Divina Comédia, a Divina Comédia, e ficou popularizada como a Divina Comédia, e é assim até hoje. Bom, a Divina Comédia é uma viagem, né? Dante faz uma viagem, ele está em busca de sua amada. Outra coisa que é importante dizer também, que fala, nossa, que livro difícil de ler e tal, é um livro feito em poemas, né, em versos, e não é um livro difícil de ler, pelo contrário, ele é um livro muito acessível. O próprio Dante, ele escreve no dialeto local lá de Florença, né, ele escreve em italiano o livro, justamente para popularizar. Por quê? Porque a língua culta era o latim. Se você ia escrever uma obra muito culta, você escrevia em latim, século XIV. E Dante, ele escreve no dialeto lá de Florença, para que todo mundo pudesse ler, para que todo mundo tivesse acesso à leitura. Então ele tem essa sacada. Então é um livro, ele escreve numa língua vulgar e numa língua popular. Não é um livro difícil de ler, é um livro para qualquer pessoa ler, é um livro que você lê e entende a história. É um livro todo feito em versos, né? Ele está em busca de sua amada, então ele encontra o seu mestre Virgílio, que o acompanha em toda a jornada. E aí o primeiro passo é a gente tem que ir para o inferno, porque eles querem encontrar a amada, não sabem onde ela está, então eles vão fazer toda uma jornada, do inferno até o paraíso. O livro, eu disse comédia porque termina bem, não porque é engraçado, mas o livro tem momentos cômicos, momentos engraçados. É um livro emocionante de ler. Por exemplo, tem uma passagem que quando Dante está no inferno, esse é outro ponto do livro também. No inferno, ele vai descrevendo o que ele está vendo, quem são as pessoas que estão no inferno e por quais pecados elas foram parar no inferno. E algumas coisas são bem interessantes no livro, né? Quando ele entra no inferno, as pessoas, as almas, se assustam, porque ele é o único ser vivo no inferno, todo mundo lá está morto, inclusive seu mestre Virgílio está morto, e ele está vivo, e ele consegue acessar o inferno, e é uma surpresa para todo mundo. E aí ele começa a andar nos 9 círculos do inferno, isso vira cena de filme, isso vira ópera, vira teatro. A partir da Divina Comédia tem tantos outros livros que são escritos, enfim, é uma obra monstruosa.
E ele fala quem ele encontra em cada um desses lugares. Por exemplo, ele encontra o Papa Bonifácio VIII, que por acaso era o Papa que estava vivo quando ele escreveu a Divina Comédia, né? E olha que coragem isso, né? Ele está escrevendo um livro e ele coloca o próprio Papa no inferno, né? Ele diz que encontra, ele diz por que o Papa está lá no inferno, né? Enfim, Dante tinha uma questão, e Dante, só para constar, ele era um cristão católico, né? Ele era católico, não é à toa que ele escolhe essa passagem por inferno, purgatório e céu, e paraíso. Eu vou ler um pequeno trecho, capítulo 3, o canto 3, na verdade, né, do primeiro livro, que é o Inferno. Quando Dante chega nos portais do inferno, tem uma inscrição, tem uma coisa lá escrita, e Dante lê aquela inscrição, que é uma inscrição clássica dos portais do inferno, né? Bem interessante, ele diz: vai-se por mim a cidade dolente, vai-se por mim a sempre eterna dor, vai-se por mim entre a perdida gente. Moveu justiça o meu alto feitor, fez-me a divina potestade, mas o supremo saber e o primo amor. Antes de mim não foi criado mais nada, senão eterno, e eterna eu duro. Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Essa frase é icônica, né? Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Imagina que você está entrando no portal do inferno e é isso que você encontra. Não é um lugar para você ter esperança. Dante continua, ele passa pelos 9 círculos do inferno, e aí cada círculo corresponde a um tipo de pecado, e tem um tipo de penitência, e ele vai descrevendo quem são as pessoas que estão lá, o que elas estão pagando. É um negócio assim, monstruoso. Depois ele ascende e vai para o purgatório, e aí por fim ele chega ao paraíso, né, no fim da sua jornada, para encontrar a sua amada, né? Então a sua amada, que ele sempre quis encontrar. Divina Comédia é um livro incrível, incrível. É uma grande jornada. Ela foi escrita para qualquer pessoa ler, então não tem. É um clássico, então para você que não acha que clássico é difícil ou acha que não é para mim, não, gente, é um clássico que foi escrito para qualquer pessoa ler. Ele foi escrito numa língua vulgar, né, não numa língua clássica. Então Dante quis que a gente acessasse esse livro, e de fato é um livro para a gente ler e reler algumas vezes. Pelo menos uma vez tem que ler, é obrigatório ler, enquanto passou nesta terra tem que ler. Me diz aí se você já leu, se você gostou do livro. É um dos livros que eu tenho um carinho enorme, vale a pena a leitura. Se você tiver a possibilidade, pega uma boa tradução, mas você encontra por diversas editoras a preços muito acessíveis, e é isso. Se você gostou, dá o seu joinha, dá o seu like, se inscreve no meu canal, compartilha com outras pessoas. Vamos conversar mais sobre literatura, sobre livros. Comenta, dá seu feedback, fala o que você achou do vídeo, do livro, enfim. Vamos aumentar o tamanho desse nosso universo de leitura. Obrigado e até a próxima.